Meus queridos, professor Alceu Totti, agora que vimos as 22 funções orgânicas, vamos procurar estabelecer relações entre as substâncias e seus grupos e entre os grupos entre si. O estudo dessas relações vai nos levar a um capítulo muito interessante chamado isomeria. Muito bem. É possível estabelecer relações entre as substâncias e suas funções químicas. As primeiras relações nós podemos verificar na tabelinha dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, apenas C e H, se subdividem de acordo com, por exemplo, simples ligações entre seus átomos, dupla ligação entre seus átomos de carbono e tripla ligação entre seus átomos de carbono. Então nós temos o subgrupo dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. O subgrupo dos alcanos apresenta uma quantidade de H que é o dobro da quantidade de C acrescido de 2 hidrogênios. Um carbono, o dobro 2 mais 2, 4. É o metano. 2 carbonos, o dobro 4 mais 2, 6. É o etano. 3 carbonos, o dobro 6 mais 2, 8. É o propano. 4 carbonos, o dobro 8 mais 2, 10. É o butano. Esses estão acima de H, eles são saturados de H. E qual é a relação que eu verifico? Eu verifico claramente uma diferença de um para o outro de um carbono e de 2 Hs. Um carbono a mais, 2 Hs a mais, um carbono a mais, 2 Hs a mais. Esta relação de quantidade diferente de CH2 foi chamada pelos estudiosos de série homóloga. Deve se referir ao fato de eles pertencerem ao mesmo subgrupo. É homo, é uma série homóloga, conservando, porém, entre eles a diferença de um carbono e 2 Hs. A mesma série homóloga eu verifico entre os alcenos, aqueles que têm dupla. O eteno, chamado de etileno também. O eteno, ele tem uma quantidade de Hs que é apenas o dobro. Por que é apenas o dobro e não é o dobro mais 2? Porque para fazer a dupla ligação, a tal da ligação π, diminui 2 Hs. Então, no eteno, eu tenho 2 carbonos e 4 Hs. No propeno, eu tenho o dobro, 3 carbonos e 6 Hs. Então, eu tenho uma dupla ligação entre os 3 carbonos distribuídos lá. Se eu tiver o but com dupla ligação, vou chamá-lo de buteno. Qual é a quantidade de H? Será 8. Posso, então, aqui ter o buteno na posição 1 ou o buteno na posição 2. Verifico uma relação entre eles, uma relação homóloga. A diferença é de um carbono a mais e 2 Hs a mais, mantendo entre todos eles, a dupla ligação. A mesma série homóloga eu encontro nos alcinos. Alcino é aquele que tem tripla. Lembra do etino, chamado de acetileno? O etino, ele tem, para 2 carbonos, ele tem o dobro, 4, menos 2. Então, o fato dele, ao invés, relacionando-se com o etano, ao invés de ter o dobro mais 2, ele tem o dobro menos 2. Porque ele estabelece 2 π. Cada π são 2 Hs a menos. Muito bem. Aqui não tinha nenhuma π, tinha o dobro mais 2. Aqui tem uma π, tem só o dobro. E aqui tem 2 πs, é o dobro menos 2. O etino, o propino,
o butino. O butino, para 4 carbonos, o dobro é 8, menos 2, 6. Em algum lugar, o butino vai ter uma tripla ligação, podendo então ser o butino 1 ou podendo ser butino 2. Verifico que entre os alcinos há uma série homóloga. São todos alcinos, mas a diferença é de CH2. E uma diferença mais básica ainda é analisar horizontalmente a relação. O metano não dá. Não dá porque não é possível colocar dupla em um carbono, sozinho. Não pode ter tripla. Então vamos começar pelo etano. O etano, todas as ligações, a única é simples. Então o número de Hs é o dobro mais 8, ele é saturado. Se você faz uma pi, a diferença cai 2 Hs. E se você faz mais uma pi, a diferença cai mais 2 Hs. Então a diferença na horizontal, a relação que eu percebo horizontalmente é de 2 Hs. A relação é de H2. Esta série que se estabelece chama-se série isóloga. Por quê? Porque em quantidade de carbonos eles são iguais. É na quantidade de H que é diferente. Se você pegar o propano, pegar o propeno e pegar o propino, a diferença é H2. É uma série isóloga, com a mesma quantidade de carbonos. E butano, buteno, butino também estabelece uma série isóloga. Bom, agora uma terceira série, uma terceira relação, para começar a conversa. A conversa vai esquentar muito, pode ter certeza. É a série heteróloga. O que será uma série heteróloga? Hétero, claro que quer dizer diferente. Heteróloga são, por exemplo, CH4, CH3OH, HC-OH, HC-OOH, O-C, NH2, NH2. O que você reparou na série heteróloga? São todos diferentes, mas qual é a relação que liga, que mantém eles numa série, numa relação? A relação entre eles é terem mesmo número de carbonos. Então aqui nós temos mesmo número de carbono. Um carbono, um carbono, um carbono, um carbono, um carbono. Claro, existem séries heterólogas, com todos eles com 2 carbonos. Heteróloga significa uma relação de substâncias de grupos diferentes, mantendo o mesmo número de carbonos. Queria aqui fazer uma coisa diferente. Eu queria te propor uma redação para o vestibular. A redação é a seguinte: diante dessas 5 substâncias, faça uma redação de 30 linhas. Uma redação. Faz uma redação. O que tu vai fazer? O que você vai falar? O que tu vai escrever nesta redação química? Hein? Bom, primeiro, o nome. Vamos identificar as pessoas. Você até pode dizer, opa, essas pessoas, esses compostos químicos, estabelecem uma série heteróloga. O professor já vai entender que tu quis dizer que eles, apesar de serem totalmente diferentes, têm uma relação de igualdade, que é o número de carbonos. Bom, segundo parágrafo, nomenclatura e alguma coisinha que tu saiba sobre eles. Coisinha boa, coisa que você ouviu falar, porque por enquanto você não sabe tudo, claro. E quem sabe tudo? Eu passei minha vida inteira aprendendo para poder falar para você. E você não sabe quanto que eu penso para falar correto.
Bom, primeiro, esse cara aqui tem nome. Ele tem o nome de metano. Comecei pelo nome. Esse é o metano. Esse aqui, qual é o nome dele? Eu estou fazendo rascunho para depois montar um texto. Esse aqui é o metanol. Percebi que é um álcool pela presença de OH em carbono saturado. Esse aqui é o metanol. Percebi que ele é um aldeído porque ele tem uma dupla O. Esse aqui é o ácido metanóico. Ácido metanóico. E esse aqui, epa, o que me deu para fazer? Aqui eu tenho o nitrogênio, então, para o ímpar, é amina ou é amida? Amida. Amida porque o N está ligado com C dupla O. Mas é amida duas vezes. E o ácido que criou, se tivesse OH nessas duas posições, era o ácido carbônico. Então, o nome dele é carbodiamida. É o carbodiamida. É amida duas vezes do ácido carbônico. Bom, mas está muito sem graça. Eu só quis identificar. Agora eu vou começar a falar coisas mais interessantes para ganhar o máximo de pontos. O que mais que eu sei sobre o metano? Eu sei que o metano, ele é o chamado gás dos pântanos. Gás dos pântanos. Ele, meu querido, pântanos, ele é o que está sempre resultado das fermentações. Nas caminhadas na mata, empurrando alguma coisa naquela água parada, aquelas bolhas são gás metano. Mas não é só gás de pântano, estou aqui, pode explicar mais. É uma molequinha tão pequenininha, apolar, que se introduz em tudo que é lugar, inclusive no gelo que está debaixo, bem nas profundidades da era glacial. O gelo, quando derrete, libera esse gás metano. Esse gás metano terceira coisa, é um integrante do efeito estufa. O efeito estufa, que promove mudanças climáticas da Terra, é formado por gases que estão numa estrutura que envolve a Terra e impede a saída do calor. Então o calor volta. Muito bem. O efeito estufa é formado por dois gases. O gás carbônico, das queimadas, dos combustíveis, e o gás metano. Minha redaçãozinha começou bem, não foi? Eu falei que ele é o metano, é o gás dos pântanos, mas ele é encontrado dentro dos cristais de gelo e o degelo está provocando um aumento do efeito estufa devido à participação do gás metano juntamente com o CO2. Coisa séria. Sobre o segundo, eu estou encontrando a palavra metanol. O que mais que você sabe sobre ele? Você sabe que o metanol é chamado de álcool metílico. Não ajudou quase nada. Álcool metílico. Por que eu vou falar disso para impressionar o meu examinador? Porque as bebidas são feitas do álcool etílico. Ai, se você beber esse álcool, tu vai morrer. Tu vai morrer porque os álcoois, eles se oxidam. E na oxidação, ele vai acabar virando um ácido muito forte e o álcool permanece no corpo. Até o álcool virar o ácido fórmico, que te mata. Então, o metanol é álcool metílico, proibido, nem é produzido no Brasil.
Sobre o segundo, eu tenho aqui a palavra metanol, porque ele é um aldeído. Justamente quando este metanol se oxida, ele vira metanal. E o metanal vira o ácido fórmico. Então, outro nome que esse cara tem é formaldeído. Vamos colocar com cor diferente. Formaldeído. O que significa formaldeído? É um aldeído que produz o ácido fórmico na oxidação. Terceira coisa para o meu examinador me dar nota máxima. O formaldeído é vendido na praça com o nome de formol. Meu querido, o que se fala de formol por aí nada mais é do que uma mistura aonde existe o formaldeído. O formal dá origem ao formol. Portanto, o formol, ele é o antecessor do ácido fórmico. Utiliza-se formaldeído porque ele se oxida em ácido. E se ele se oxida rapidamente, ele impede que as outras coisas oxidem. É ele que quer oxidar. Então, por isso, ele é usado como para preservar os cadáveres, por exemplo. O formol preserva porque impede a oxidação dos cadáveres. Quem quer oxidar é ele. O próximo está aí, ó, ácido metanóico. Estou caprichando numa redação química. O que eu falo do ácido metanóico? Meu querido, eu falo sobre exatamente o ácido fórmico. Foi brincadeirinha minha. Esse é o primeiro, este é o segundo, esse é o terceiro no processo oxidativo. O álcool metílico se transforma em formaldeído, que se transforma em ácido fórmico. A palavra formaldeído é aldeído que produz o fórmico. E é este aqui o fórmico. Este é muito forte. Por isso que ele é totalmente mortal. A transformação em ácido fórmico mata. Não só em beber como bebida, mas usar no cabelo para fazer escova. A utilização em estética é totalmente proibida. E, para encerrar minha redação, chefão, vamos lá. O que tu vai falar da carbodiamida? Te peguei. Faz parte, é um composto que não tem nada a ver com os outros, mas tem uma relação de coincidência. Ele tem a mesma quantidade de carbonos. Quem é essa pessoa? Nada mais, nada menos do que a ureia. A tão contestada ureia, que Berzelius dizia que era orgânica porque ela era produzida por ser vivo. E o aluno dele, o Wöhler, em 1828, produziu-a, não como produz toda hora no metabolismo animal, mas fabricou, a partir de um sal inorgânico, produziu ureia. Bem, ponto final, esta foi a minha redação sobre esses 5 compostos. Goste de química, cara. Tu vai ser um cara mais feliz. Tote ao seu dispor.